Existe algo estranho acontecendo. Escândalos vêm à tona. Nomes poderosos aparecem. E, de repente, o mundo muda de assunto. Guerras começam. Crises explodem. A atenção se desloca. E aquilo que parecia prestes a ser revelado simplesmente desaparece. O caso da ilha de Jeffrey Epstein foi apenas um escândalo isolado? Ou foi um vislumbre de algo muito maior? E se, por trás de líderes, conflitos e crises globais, existir uma estrutura que não aparece nos jornais? Uma rede que não precisa ser vista para controlar tudo. Em 2019, um nome começou a ecoar com força pelos corredores do poder: Jeffrey Epstein. Oficialmente, um financista, mas nos bastidores, um homem cercado por influência, dinheiro e conexões que ultrapassavam fronteiras. Sua ilha privada, Little St. James, rapidamente se tornou símbolo de algo perturbador. Um lugar frequentado por figuras poderosas, longe dos olhos do público, longe de qualquer fiscalização real. Mas o que realmente chamou atenção não foram apenas as acusações, foram os nomes. Pessoas com cargos importantes, empresários bilionários, celebridades conhecidas mundialmente. Uma rede improvável demais para ser ignorada. E então, quando a investigação começou a ganhar força, quando documentos começaram a surgir, quando perguntas começaram a ser feitas, tudo mudou. Em 10 de agosto de 2019, Epstein foi encontrado morto dentro de sua cela no Centro Correcional Metropolitano de Nova York. A causa oficial? Suicídio. Mas o que veio depois foi o que realmente alimentou as dúvidas. Na noite de sua morte, as câmeras de segurança próximas à sua cela não registraram imagens úteis. Algumas simplesmente não funcionaram. Os guardas responsáveis pela vigilância, segundo relatos oficiais, adormeceram durante o turno. Protocolos que deveriam ser seguidos à risca foram ignorados. Epstein, que já havia sido colocado sob vigilância especial anteriormente, não estava sob monitoramento rigoroso naquele momento. E talvez o detalhe mais inquietante: dias antes, ele já havia sobrevivido a uma suposta tentativa de suicídio. O que, em teoria, deveria ter aumentado ainda mais o nível de atenção sobre ele. Mas não foi o que aconteceu. Falhas, coincidências, negligência ou algo mais? A notícia se espalhou rapidamente. E com ela, uma pergunta começou a surgir em todo o mundo. Como alguém com tantas conexões, com tanto a revelar, morre sob circunstâncias tão questionáveis? Investigações internas foram abertas. Funcionários foram responsabilizados. Relatórios foram divulgados. Mas para muitos, as respostas nunca foram suficientes. Porque não se tratava apenas de um homem. Se tratava do que ele sabia, dos nomes que poderiam surgir, das histórias que poderiam ser contadas e talvez das consequências que isso traria. Com sua morte, não apenas uma vida terminou, mas também a possibilidade de respostas completas. E o que restou foi um silêncio desconfortável, um vazio e uma sensação persistente de que algo importante nunca seria revelado. Sempre que algo grande está prestes a vir à tona, algo ainda maior parece tomar o seu lugar. Não como uma substituição direta, mas como um desvio, um deslocamento de atenção. Ao longo da história, escândalos surgem, nomes poderosos aparecem, perguntas começam a ser feitas, e então, o foco muda. Crises explodem, conflitos começam, o mundo inteiro olha para outro lado. E pouco a pouco, aquilo que parecia urgente deixa de ser prioridade. Mas talvez o ponto mais inquietante
seja o momento em que isso acontece. Nos últimos anos, novos documentos, depoimentos e menções ligadas ao caso de Jeffrey Epstein voltaram a circular. Listas começaram a ser discutidas. Arquivos passaram a ser analisados novamente. E, entre os nomes citados em diferentes contextos ao longo dos anos, estava o de Donald Trump. Nada disso por si só prova envolvimento direto em crimes, mas reacende o interesse público e a curiosidade sobre conexões passadas. E então, quase ao mesmo tempo, o cenário global começou a se intensificar. Tensões internacionais aumentaram, discussões sobre petróleo ganharam força, movimentações militares passaram a ocupar os noticiários. O foco mudou. E é aqui que surge a pergunta, não como afirmação, mas como dúvida. É apenas coincidência que quando certos nomes voltam ao debate público, o mundo entre em estado de alerta? Ou momentos de crise têm o poder de, naturalmente, redirecionar a atenção coletiva? Mas é claro, o governo nunca mentiria para você. Será que não? Ao longo da história, diversos programas secretos foram negados, ridicularizados, tratados como teoria da conspiração. Até que anos depois, vieram à tona. Um exemplo disso foi o projeto MKUltra. Durante décadas, a ideia de experimentos secretos com controle mental. A ideia de experimentos secretos com controle mental parecia absurda. Mas documentos revelados mostraram que, entre os anos 1950 e 1970, a CIA conduziu testes reais, muitas vezes sem o consentimento das pessoas envolvidas. Outro caso foi o experimento Tuskegee. Por 40 anos, homens foram deixados sem tratamento médico adequado, sem saber a verdade, enquanto o governo acompanhava a progressão da doença. Na época, nada disso era admitido. Oficialmente, não existia. Mas anos depois, os arquivos apareceram. As confirmações vieram. E aquilo que antes era negado se tornou fato histórico. Então a pergunta permanece, não como acusação, mas como reflexão. Quantas coisas hoje são descartadas como teoria, mas podem ser reconhecidas no futuro? Porque guerras, crises energéticas e instabilidade global têm algo em comum. Elas capturam tudo. A mídia, o público, as conversas. E diante disso, outros assuntos desaparecem. Não necessariamente porque foram resolvidos, mas porque deixaram de ser o foco. E talvez esse seja o ponto mais importante. Não é sobre afirmar que eventos estão conectados, mas sobre observar como e quando eles acontecem. Porque, às vezes, o que parece coincidência pode ser apenas um padrão que ainda não compreendemos. Para entender o presente, é preciso olhar para o passado. Em 1776, uma organização surgiu na Europa, os Illuminati. Fundada por Adam Weishaupt, na Baviera, Alemanha. A proposta era simples: iluminar o mundo através do conhecimento. Mas com o tempo, teorias começaram a surgir. Diziam que o grupo não desapareceu, apenas se tornou invisível. Décadas depois, nos Estados Unidos, em 1832, nascia outra sociedade, Skull and Bones, uma organização secreta dentro da Universidade de Yale. Seus membros? Futuros líderes, políticos, empresários, pessoas que moldariam o mundo. Coincidência ou formação antecipada de poder? Agora, existe um tipo de poder que não aparece em discursos. Não é eleito, não depende de votos e não muda a cada 4 anos. Ele permanece. Atravessa décadas, séculos e muitas vezes passa despercebido. No início do século XX, um nome começou a se destacar de forma quase incomparável:
John D. Rockefeller, fundador da Standard Oil, um dos homens mais ricos da história. Mas o mais impressionante não foi apenas sua fortuna, foi o alcance dela, a influência, educação, saúde, economia global. A família Rockefeller não apenas acumulou riqueza, ela ajudou a moldar estruturas, instituições, fundações, organizações que ainda hoje existem. E com o tempo, essa influência deixou de ser direta e passou a ser estratégica, mais discreta, mais difícil de rastrear. Porque o verdadeiro poder não precisa estar na frente. Ele atua nos bastidores. E existe um detalhe que raramente entra em destaque, mas que conecta tudo isso de forma silenciosa: o financiamento. Campanhas políticas, especialmente em grandes potências, dependem de recursos massivos. Bilhões de dólares circulam em eleições. E uma parte significativa desse dinheiro vem de doadores privados, empresários, fundações, famílias com grande capacidade financeira. Oficialmente, tudo é legal, registrado, documentado. Mas a pergunta que fica é outra: até que ponto quem financia influencia? Porque quando campanhas dependem de grandes investimentos, relações são criadas, acesso é concedido e, às vezes, decisões podem ser influenciadas, não publicamente, mas nos bastidores. E isso não se limita a uma única família. Outros nomes, outras dinastias, seguem padrões semelhantes. Sempre presentes, sempre influentes, mesmo quando não estão no centro das atenções. E então, quando você junta isso com o que já vimos, o quadro começa a ficar mais complexo. Um financista com conexões globais, como Jeffrey Epstein, líderes políticos que ocupam posições de poder, como Donald Trump, sociedades discretas formadas por elites e famílias que acumulam influência ao longo de gerações. Tudo isso, isoladamente, pode ser explicado, mas juntos, levantam uma questão inevitável. Uma pergunta que não pode ser ignorada. Uma pergunta que conecta tudo isso, de uma forma desconfortável. O que um presidente, um financista bilionário com uma ilha privada, uma família que acumulou poder por gerações e uma sociedade secreta que surgiu há séculos teriam em comum? Seriam apenas histórias separadas? Coincidências? Ou partes de algo maior? Algo que não aparece de forma clara, mas que sempre esteve ali. Porque quando você observa cada peça isoladamente, tudo parece fazer sentido. Mas quando você tenta encaixar tudo, algo começa a escapar. E talvez esse seja exatamente o ponto. Porque se essas conexões realmente existirem, elas não seriam óbvias, não estariam expostas, não seriam ensinadas. Elas estariam escondidas, em reuniões fechadas, em decisões discretas, em encontros que não são transmitidos, nem registrados para o público. E é exatamente aí que essa história se aprofunda. Porque existem lugares onde essas conexões podem deixar de ser teoria e começar a ganhar forma. Lugares onde líderes, empresários e figuras influentes se encontram longe das câmeras, longe de qualquer tipo de transparência completa. E é sobre esses encontros, que quase ninguém fala, que vamos falar agora. Quando se fala em poder, a maioria das pessoas imagina reuniões formais, salas elegantes, mesas longas, decisões tomadas diante de documentos. Mas e se nem todos os encontros fossem assim? E se existissem lugares onde as pessoas mais influentes do mundo se reunissem longe de qualquer tipo de transparência? É nesse ponto que muitos param e dizem: isso já é teoria demais.
Isso parece loucura. Impossível que tantas pessoas poderosas se reuniriam escondidas. Isso é coisa de maluco. Mas então, como explicar certos eventos que realmente acontecem? Todos os anos, em uma área florestal isolada da Califórnia, existe um encontro restrito, sem cobertura da mídia, sem transmissão, sem acesso público. O nome do local: Bohemian Grove, pertencente ao influente Bohemian Club. Ali, políticos, empresários, líderes e figuras de alto nível se reúnem durante dias, longe de tudo. Mas o que mais chama a atenção não é apenas quem participa, é o que acontece lá dentro. Relatos e registros ao longo dos anos descrevem uma cerimônia conhecida como Cremation of Care, uma espécie de ritual simbólico, realizado à noite, diante de uma enorme estátua de coruja. Uma estrutura imponente, com vários metros de altura, observando tudo em silêncio. Durante essa cerimônia, uma figura simbólica é levada até o centro do cenário, representando preocupações, culpas ou fardos da vida cotidiana. E então, essa figura é colocada em uma fogueira, queimada, enquanto participantes assistem, em silêncio ou em contemplação. Oficialmente, é apenas uma tradição teatral, um ritual simbólico, uma forma de deixar as preocupações para trás. Mas, para muitos, a estética, o ambiente e o sigilo levantam perguntas. Porque não se trata apenas de um encontro comum. É um evento fechado, sem registros completos, sem acesso externo, frequentado por pessoas que ocupam posições de poder real. E isso leva a uma reflexão inevitável. Se encontros como esse existem, longe do público, longe da transparência, o que mais pode estar acontecendo em lugares que nunca veremos? Porque talvez a ideia de que pessoas influentes se reúnem em segredo não seja tão absurda quanto parece. Talvez isso já esteja acontecendo. E talvez esses encontros sejam apenas a superfície de algo ainda maior. Todos os anos, alguns dos indivíduos mais poderosos do mundo se reúnem. Sem câmeras, sem transmissão, sem transparência total. O grupo Bilderberg é um desses encontros. Desde 1954, políticos, empresários e líderes globais se encontram em locais reservados. O objetivo oficial? Discussão. Mas o conteúdo dessas discussões raramente é revelado. Outro exemplo: o World Economic Forum, em Davos. Ali, decisões são debatidas, ideias são moldadas, e o futuro começa a ser desenhado. Toda guerra tem uma versão oficial, uma justificativa, um motivo apresentado ao público. Mas a história mostra que nem sempre essa é a história completa. Em 2001, após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos iniciaram a guerra no Afeganistão. O objetivo declarado? Combater o terrorismo, desmantelar a rede da Al-Qaeda e capturar seu líder, Osama Bin Laden. Mas existe um detalhe que raramente é explorado com profundidade. Durante a Guerra Fria, nos anos 1980, os Estados Unidos apoiaram grupos de combatentes no Afeganistão para enfrentar a União Soviética. Esses grupos eram conhecidos como Mujahideen. E dentro desse cenário, figuras que mais tarde se tornariam inimigas estavam presentes nesse mesmo ambiente de guerra. Não como aliados diretos oficiais dos Estados Unidos, mas inseridos em um contexto onde armas, treinamento e apoio circulavam com um objetivo estratégico: enfraquecer um adversário global. Décadas depois, esse mesmo território se tornaria o centro de uma nova guerra, agora contra o terrorismo. E isso levanta uma pergunta inevitável: como aliados circunstanciais podem se transformar em inimigos globais? E até que ponto decisões estratégicas do passado
influenciam conflitos do presente. Porque, ao longo da história, interesses mudam, alianças mudam, e inimigos também. Mas o padrão permanece. Agora, trabalhando com o que eu conheço e o que eu sei, e o que eu quero para o futuro, o cenário no Oriente Médio continua sendo um dos mais sensíveis do mundo. E decisões políticas podem alterar completamente esse equilíbrio. Durante o governo de Donald Trump, algumas ações chamaram a atenção global. Em 2017, o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Uma decisão que rompeu com décadas de política internacional e gerou reações imediatas. Protestos, tensões diplomáticas, críticas de diversos países e preocupações levantadas em fóruns internacionais, incluindo a ONU. Além disso, houve cortes de ajuda a programas ligados a palestinos, mudanças em acordos regionais e uma postura mais rígida em negociações. Declarações firmes, decisões rápidas e um estilo político que dividiu opiniões. Para alguns, ações necessárias. Para outros, movimentos que aumentaram ainda mais a tensão. E isso nos leva a uma reflexão maior. Por que certos conflitos parecem impossíveis de resolver? Por que decisões que poderiam aliviar tensões, às vezes parecem intensificá-las? Porque quando olhamos além da superfície, guerras não envolvem apenas ideologia. Elas envolvem recursos naturais, posicionamento estratégico, influência global e poder econômico. Regiões ricas em petróleo frequentemente estão no centro de conflitos. Rotas estratégicas se tornam pontos de disputa. E instabilidade prolongada pode beneficiar determinados interesses. Então surge a pergunta central: o que realmente está em jogo? Controle, influência, poder. Mas talvez não apenas isso. Porque, quando decisões políticas, interesses econômicos e estruturas de poder se cruzam, o resultado pode ser algo muito maior do que qualquer narrativa oficial. E talvez as guerras que vemos não comecem quando pensamos, mas muito antes, em decisões discretas, em acordos silenciosos, em reuniões que nunca foram transmitidas. E se isso for verdade, então o que vemos é apenas o resultado final, a conexão invisível. Vamos juntar as peças, um escândalo envolvendo elites globais, uma rede de conexões nunca totalmente revelada, sociedades históricas ligadas ao poder, famílias influentes atravessando gerações, encontros secretos entre líderes mundiais e conflitos que mudam o foco da população. Separadamente, tudo isso pode ser explicado, mas juntos, eles formam um padrão que levanta uma possibilidade inquietante. E se não for uma única organização? E se for algo maior? Não uma sociedade, mas uma rede? Talvez o erro esteja na pergunta. Talvez não exista a sociedade secreta, mas sim uma rede, uma conexão entre poder político, poder econômico e influência global sem nome oficial, sem sede, sem símbolos claros, mas presente em todos os lugares. A dúvida que permanece: talvez tudo isso seja apenas coincidência, talvez eventos desconectados, histórias separadas, decisões individuais, sem nenhuma ligação real. Mas, e se não for? E se, apenas e se, tudo isso fizer parte de algo maior? Não uma única organização, não um único plano visível, mas um movimento gradual, silencioso, quase imperceptível, uma estrutura sendo construída ao longo do tempo, através de crises, decisões políticas, guerras e mudanças sociais. Uma forma de reorganizar o mundo, de centralizar poder, de criar um sistema onde controle e influência não estejam mais dispersos, mas concentrados.
E se esse sistema já estiver começando a tomar forma? Hoje, em diferentes partes do mundo, existe uma discussão crescente sobre algo chamado renda básica universal. A ideia de que todos receberiam uma renda fixa, independente de trabalho. Para alguns, isso representa avanço social, segurança, estabilidade, um novo modelo de sociedade. Mas para outros, levanta uma dúvida inquietante: e se depender de um sistema central, também significar estar sob ele? E se o controle financeiro for apenas o primeiro passo? Porque ao longo da história, quem controla recursos, controla decisões. E quem controla decisões, controla caminhos. Agora, olhando por outro ângulo, existem textos antigos que falam sobre um tempo futuro. Um período de controle global, de poder centralizado, de um sistema onde ninguém poderia comprar ou vender, sem estar dentro dele. Descrito por muitos como a marca da besta. Um conceito presente no livro do Apocalipse, interpretado de diversas formas ao longo dos séculos. Por alguns, como metáfora. Por outros, como profecia. E então surge uma pergunta que atravessa o tempo. E se esses textos não fossem apenas simbólicos? E se fossem um aviso? Não sobre um evento isolado, mas sobre um processo. Um caminho que seria construído aos poucos. Sem alarde, sem anúncio, mas passo a passo, até se tornar inevitável. Talvez tudo isso seja apenas coincidência. Ou talvez as peças já estejam sendo colocadas no lugar. E o que estamos vendo agora seja apenas o começo. Se esse tipo de conteúdo abriu sua mente, deixa o like e se inscreve na Biblioteca Sombria. Porque nos próximos vídeos, vamos explorar segredos, sociedades, arquivos ocultos e histórias que quase ninguém tem coragem de discutir. E lembra, nem tudo o que acontece no mundo aparece na superfície.